Olá, turmas, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Hoje eu farei comentários sobre questões da prova de 2013, né? Além dos comentários das duas questões que eu farei hoje, enviarei um formulário para vocês com mais 4 questões da prova desse ano. Gostaria de dizer também que essa marcação aí já está na resposta, foi por conta de tentativas anteriores que eu tentei gravar e deu errado e salvou essa marcação, certo? Vocês vão perceber nessa primeira questão a necessidade de entender o pensamento de cada autor para que a gente possa interpretar essas questões. Eu achei essa questão particularmente bem complicada, mas vou tentar explicar um pouco para vocês do pensamento do autor para que a gente entenda o motivo da resposta, tá certo? Vamos lá. Na produção social que os homens realizam, eles entram em determinadas relações indispensáveis e independentes de sua vontade. Tais relações de produção correspondem a um estágio definido de desenvolvimento das suas forças materiais de produção. A totalidade destas relações constitui a estrutura econômica da sociedade, fundamento real sobre o qual se erguem as superestruturas política e jurídica e ao qual correspondem determinadas formas de consciência social. Para o autor, a relação entre economia e política estabelecida no sistema capitalista faz com que a resposta, como vocês já devem perceber, está aí marcada, é letra B, o trabalho se constitua como fundamento real da produção material. Certo? Para Marx, que é o autor do texto, um grande pensador, um dos principais pensadores da sociologia, da política, da economia, ele vai entender o trabalho como o fundamento do ser social. O que nos torna humanos, o que nos diferencia dos outros animais é o trabalho, mas não o trabalho como a gente entende hoje. O trabalho para Marx é a transformação da natureza para o desenvolvimento das nossas capacidades. Trabalho no seu fundamento original, na origem da humanidade, é a capacidade que nós temos de, por exemplo, pegar uma árvore e transformá-la numa cadeira, numa mesa, de criar um machado de pedra a partir da natureza. Todas essas transformações possibilitam o nosso desenvolvimento até os dias de hoje, e ela nos diferencia dos outros animais. Nós somos os únicos seres na Terra que temos essa capacidade de transformar a realidade. E ele também vai entender que a forma como esse trabalho é organizado na sociedade vai ser, em última instância, o determinante da organização e da forma da consciência que a gente tem, da nossa consciência social. Como exemplo, a gente pode entender a história dividida em 3 modos de produção, por exemplo. O modo de produção escravista durante a antiguidade, na Idade Média, a gente vai ter o fim do escravismo e o início da servidão feudal, onde o trabalho estava ligado à terra, e posteriormente, com as revoluções burguesas, a gente vai ter a entrada em cena do trabalho assalariado, que é o trabalho da sociedade capitalista, a qual a gente vive até os dias de hoje. Certo? E aí, a gente vindo aqui para o texto, na produção social que os homens realizam, eles entram em determinadas relações indispensáveis e independentes de sua vontade. Ou seja, essas relações de trabalho que nós adentramos, nós já encontramos prontas ao nascer. A gente nasce e a gente já encontra essas relações, essa forma de organização do trabalho na sociedade pronta. E tais relações de produção correspondem a um estágio definido de desenvolvimento das suas forças materiais de produção. Ou seja, o homem, ao longo da história, ele vem desenvolvendo a sua capacidade de produzir e de transformar a natureza. Iniciada lá atrás, na pré-história, com as primeiras ferramentas, com a descoberta do fogo, para chegar hoje a toda essa tecnologia que nós temos. É um processo, o trabalho, a transformação da natureza a partir do trabalho para o ser humano, é um processo contínuo de desenvolvimento
das nossas capacidades, né? E a totalidade dessas relações constitui a estrutura econômica da sociedade, né? Ou seja, a totalidade das relações de trabalho, né, que produzem a riqueza, né? Ou seja, que a riqueza é justamente essa transformação da natureza, é o fundamento real sobre o qual se erguem as superestruturas política e jurídica. O que quer dizer isso? Né? Quer dizer que a sociedade, né, principalmente na sociedade capitalista, para a gente entender, que é sobre ela que o Marx está tentando explicar, né, vão criar superestruturas políticas, por exemplo, o Estado. Né? O Estado ele vai criar aparatos de manutenção dessa forma de organização do trabalho, né, política e jurídica. Né? A jurídica a gente pode entender, por exemplo, quando a gente pensa a escravidão. Né? A escravidão não tanto da antiguidade quanto a escravidão colonial, que surge no século XV e XVI. Certo? Por exemplo, as leis, né, naquele período, elas legalizavam a escravidão. Né? Tanto de pessoas trazidas da África como de nativos aqui da América. Né? Ou seja, a forma de produção da riqueza daquela sociedade vai criar uma superestrutura de dominação, né, política e jurídica que vai legitimar aquela forma de exploração da riqueza, né, a qual corresponde a determinadas formas de consciência social. Ou seja, a base concreta material é quem vai determinar a nossa consciência social. Né? Espero que tenha ficado claro a minha explicação, certo? E aí, diante disso, a resposta é essa. O trabalho se constitua como um fundamento real da produção material. Certo, gente? Nessa questão 16, né, a gente vai trazer um assunto já um pouco mais conhecido por vocês. Né? A questão diz o seguinte: um trabalhador em tempo flexível controla o local de trabalho, mas não adquire maior controle sobre o processo em si. A essa altura, vários estudos sugerem que a supervisão do trabalho é muitas vezes maior para os ausentes do escritório que para os presentes. O trabalho é fisicamente descentralizado e o poder sobre o trabalhador mais direto. Comparado à organização do trabalho característica do Taylorismo e do Fordismo, a concepção de tempo analisada no texto pressupõe que... Gente, aqui essa questão ela está falando de formas de organização da produção, né, dentro do capitalismo. A primeira, né, e a de maior sucesso, que surge lá no início do século XX, com o desenvolvimento das indústrias pós-revolução industrial, é o Fordismo, né, que é uma forma de organização que tem esse nome justamente porque ela surge, é criada, né, pelo Taylor, né, que era um dos engenheiros da Ford, ligado à Ford, a indústria de carros norte-americana. E a ideia do Fordismo era justamente aumentar a produção, né, em larga escala, né, tornar a produção, né, de grandes quantidades, especializando o trabalhador em apenas uma função, né, ou seja, criava-se a esteira, né, cada operário seria responsável por uma função na produção daquele produto. Um apertava o parafuso, o outro martelava, o outro fazia a porta, o outro fazia o vidro. Né? Essa divisão ela fez com que, de certa maneira, né, se exigisse uma menor especialização do trabalhador, né? Porque aí o trabalhador ele ficaria centrado em apenas uma função. É importante a gente entender que esse modelo de produção industrial foi o modelo que levou o mundo, né, às crises de superprodução, né? A principal delas, a crise de 1929. Após a crise de 1929, né, surgiram várias outras tentativas, né, de reorganizar essa produção industrial,
né? E a mais conhecida delas vai se estabelecer lá por volta da década, final da década de 70, início da década de 70, no Japão, né, que ficou conhecida como o toyotismo, justamente porque ela surge na fábrica da Toyota, certo? E aí a gente vai ter essa diferença do toyotismo, que vai ser justamente o trabalhador flexível, né? O que é o trabalhador flexível? É o trabalhador agora, né, que ele tem várias especialidades, né? Ele vai ser responsável pelo processo de produção do início ao fim, né? Com a tentativa de controlar as crises de superprodução, o toyotismo agora ele vai criar a produção sob encomenda, né? O que é a produção sob encomenda? Na verdade, não é uma produção que só vai sair quando estiver demanda. Na verdade, o toyotismo ele vai criar a necessidade de consumo. É justamente com o toyotismo que nós vamos ter entrada em cena dessa variedade de produtos, né, que tentam atender a demanda do consumidor. Por exemplo, né, a gente vai ter, a partir do desenvolvimento da indústria com o toyotismo, a criação de uma variedade gigantesca de produtos. Né? Por exemplo, o celular, né, que a gente usa hoje e que existem mais de 100 modelos de celular. Né? E aí a gente vai ter a entrada em cena também da obsolescência planejada, justamente para combater a crise de superprodução, né? Mas a forma que eles acham para combater a crise de superprodução é justamente produzindo cada vez mais e produtos que perdem a sua validade cada vez mais rápido, né? Para que a gente a cada ano esteja comprando um celular novo, né? A cada ano esteja pensando em trocar de carro, certo? E a ideia também, e tira, uma das características do toyotismo é tirar aquela característica de separação entre patrão e empregado, que era muito forte no Fordismo, né? Justamente por conta desse contato direto com a produção, onde você estava ali na esteira, sendo pressionado a todo momento, né? E aí cria-se a ideia do colaborador, né? Agora, o operário, o produtor, né, o que está produzindo a riqueza ali na fábrica, ele é um colaborador, querendo dar a ideia de que ele e o patrão eles estão em colaboração igual para o desenvolvimento daquela empresa. Né? Então, como ela surge a partir dos anos 70, aliada, né, a um Estado que tira cada vez mais os direitos trabalhistas, certo? É bom a gente entender que a partir da crise de 1970, a maior parte dos direitos direitos trabalhistas nós começamos a perder durante esse período, né? E o toyotismo ele vem como um modelo de organização industrial, né, justamente ligado a essa ideia, né, de perda de direitos trabalhistas, certo? Mas, né, a partir dessa análise que eu faço das duas formas de organização da indústria, do toyotismo como o fordismo, a gente chega a que resposta aqui nessa questão? A resposta aqui, ó, é a letra E. Os mecanismos de controle sejam deslocados dos processos para os resultados do trabalho, né? Os mecanismos de controles eles são deslocados do processo, porque o controle antes no Fordismo ele era feito no próprio processo, na esteira, né? Você tinha a ideia do produzir mais em menos tempo, né? Você tinha aquele fiscal, né? E agora o fiscal na esteira que ficava fiscalizando o trabalho dos operários. E agora com o toyotismo você é mudado para os resultados do trabalho. O trabalhador, que agora é um colaborador, ele é responsável pelos resultados e pela qualidade do produto final, né? Porque agora ele fica responsável do início ao fim do processo de produção. Tá certo, gente? Bom, meu comentário hoje foram sobre essas duas questões. Gostaria de dizer que vocês têm meu contato no WhatsApp. Se quiserem discutir algum assunto, alguma questão, fiquem à vontade. Entrem em contato comigo,
que a gente se fala, tá certo? Um abraço a todos.